momento da nossa meditação na palavra do nosso Deus. Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Marcos, capítulo 8, os versículos 22 a 26. Eu vou estar lendo esse trecho da palavra do nosso Deus, peço que você acompanhe também a leitura, mesmo assentados, com toda a reverência à palavra do nosso Deus. Marcos, capítulo 8, dos versículos 22 a 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, por esse privilégio, ó Deus, nessa manhã, podermos meditar, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai, com o Teu Santo Espírito, ó Deus, e assim sejamos, por Ti, ó Deus, fortalecidos, edificados, ó Deus, para a honra e glória do Teu próprio nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Todo motorista ou pessoa que dirige sabe que uma situação em que se há pouca visibilidade é algo difícil. Dirigir com pouca visibilidade, seja por uma iluminação precária ou pela chuva, por uma chuva torrencial, é algo difícil para se conduzir. Eu me lembro de uma viagem que fiz com alguns amigos há bastante tempo, e naquela época, até por ter um pouco mais de experiência do que os outros que estavam comigo, dos outros amigos, eu fiquei com o papel ali de estar dirigindo, e a gente foi para o Rio de Janeiro de carro. Na ida foi uma viagem bem tranquila. Na volta, saindo ali na Avenida Brasil e na Via Dutra, chuva torrencial, subindo a serra lá das Araras, e essa chuva foi até São José dos Campos. E aquela viagem, então, que foi uma viagem assim bacana, mas o detalhe que ficou marcado para mim, quando eu lembro, foi a grande dificuldade que eu tive ali, e não transparecer também, conduzir, mas com aquela situação difícil de pouca visibilidade. Quando a gente olha aqui para a palavra, para esse momento aqui do Evangelho de Marcos, a gente se depara aqui, como a gente já tem falado, que todo esse Evangelho de Marcos ele pode ser dividido, na forma como ele está sendo narrado, com o ministério de Jesus acontecendo lá no início, na Galileia, no norte de Israel, onde a base ali estava a cidade de Cafarnaum. Então a gente vê ali o anúncio do reino, os apóstolos sendo chamados, a missão acontecendo naquela região da Galileia. Mas depois a gente tem um outro momento, que é a partir do capítulo 7, ali no versículo 24, em que a gente vai ver ali Jesus percorrendo algumas regiões em torno da Galileia, e alguns comentaristas vão apontar que esse momento é um momento de maior aproximação de Jesus com seus discípulos. É um período, então, em que Jesus vai percorrer algumas cidades. E agora, nós estamos aqui nesse momento em que Jesus chega até a região de Betsaida, e o que a gente pode, então, compreender é que toda essa viagem, todos esses momentos que são narrados aí desde o capítulo 7, a gente tem essa verdade esplêndida sendo mostrada, trazida, como a gente já meditou ali na região de Tiro, Sidom e Decápolis,
Então, depois a gente vai ali ver e pensar o amor perfeito de Jesus, quando olhamos para a segunda multiplicação, né, dos pães e peixes, e também naquela discussão de Jesus com os fariseus, e também na conversa com os seus discípulos, quando a gente olha ali no início do capítulo 8. E aqui, nessa manhã, né, eu gostaria de trazer algo para a gente pensar um pouquinho sobre a imagem restaurada, né, quando esse cego é trazido até a presença de Jesus. Então, o texto nos fala aí no versículo 22 do capítulo 8, então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Então, é o que eu gostaria de destacar para nós nessa manhã. Essa imagem restaurada, ela acontece, um primeiro ponto, com as mãos de Jesus conduzindo. As mãos de Jesus conduzindo. Aqueles que trouxeram, então, esse cego, rogavam pela cura dessa enfermidade. E o que nós temos aí é que a ação de Jesus, ela vai trazer um acréscimo, algo a mais, e que eu entendo ser algo muito importante, né? Jesus toma esse cego pela mão, conduz esse homem para um outro ambiente, e essa ideia, então, traz essa imagem de uma aproximação de Jesus, né, de uma maior intimidade naquela situação. O verso 23 vai dizer: Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então, nós temos aí uma particularidade na forma como acontece essa cura, a cura desse cego. Nós temos outros relatos de cura, né, de algumas outras pessoas que também eram cegas, e aqui nós temos algo diferente. Embora não seja dada assim a razão específica do fato de Jesus então ter conduzido esse homem então para fora, né, desse vilarejo, o que fica muito claro aqui é a intenção do autor de trazer para nós essa relação de aproximação que existe nesse contato de Jesus. E isso também estaria sendo algo que os discípulos haveriam de estar aprendendo com Jesus. Eles estariam ali observando a atitude de Jesus, como Jesus estava agindo naquela situação. E de alguma forma, o que Jesus estava fazendo na vida desses discípulos era o que estava acontecendo. Jesus estava conduzindo esses discípulos, Jesus estava trabalhando na vida desses discípulos, conduzindo a vida desses discípulos. A própria visão desses discípulos, então, estava sendo restaurada para completar a verdade de Cristo de forma mais clara. Até quando nós vemos a sessão anterior, né, no final ali do versículo 21, no capítulo 8, em que a gente meditou na outra ocasião, ali é perguntado, Jesus pergunta para esses discípulos, né, diante de tudo aquilo que eles estavam aprendendo. No versículo 21, Jesus pergunta para ele: não compreendeis ainda? Ou seja, esses discípulos estavam caminhando, aprendendo mais de Jesus. Jesus toma, então, agora ali, o cego pela mão. Não seria apenas uma questão de uma declaração, muito embora a autoridade de Jesus, o poder poderia ser suficiente, ou é suficiente para restaurar a vida de uma forma diferente, mas o que a gente tem aqui é que Jesus, então, toma essa pessoa pela mão, alguém que vive ali naquela escuridão, mas que agora está ali sendo conduzido, estando diante de Jesus. Naquela situação, talvez ele mesmo não desse conta, né? Não soubesse o que estaria ali para acontecer, quando Jesus então se aproxima, toma ele pela mão. Mas esse primeiro momento aí a gente vê que, diante de tantos perigos que essa pessoa pode ter enfrentado, vivendo naquela escuridão, né, sem a visão, no mundo, né, em que tudo ali não refletia a luz, a sua visão, então, de alguma forma vai ser restaurada. E nada poderia ser mais seguro do que esse momento, que a sua vida está sendo conduzida, então, pelas mãos de Jesus. Jesus agora está dirigindo esse homem. Quantas vezes nós também
não nos vemos em uma situação em que não temos aí uma clareza de direção, muitas vezes correndo o risco, né, de uma caminhada sem essa visão clara, sem uma direção, ou ali numa situação até pior, como a gente vê muitas pessoas que vivem numa cegueira, conduzindo as suas vidas distante de Jesus. Então, a pergunta que nos ocorre diante desse cenário é: quem ou o que tem sido aquilo que conduz a tua vida, aquilo que tem conduzido a tua caminhada? Olhando então aqui para a palavra, a gente vê Jesus ali restaurando a imagem, mas o primeiro ponto aqui, né, ele toma pela mão, mas um segundo passo, um segundo ponto, algo vai acontecer, é que as mãos de Jesus são impostas. Verso 23, aplicando-lhe saliva aos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Além de Jesus conduzir então, Jesus ali impõe as mãos, e essa ação, essa atitude de Jesus estaria ali antevendo, né, mostrando algo que ele haveria de fazer, mas também mostrando a autoridade de Jesus sobre a vida daquela pessoa. Jesus pergunta a ele: vê alguma coisa? E ele responde: vejo homens, porque como árvore os vejo andando. E essa é a resposta. E a gente vai se deparar aqui mais uma vez com uma particularidade de uma situação, então, em que Jesus age de uma forma diferente daquilo que muitas vezes é narrado nas curas e na forma como Jesus age numa cura. O que a gente tem aqui é algo acontecendo diferente das demais ações mais comuns. A gente vai ver aqui Jesus, ele não faz essa obra numa única ação, mas em dois tempos. E a razão disso também a gente não pode ali afirmar de forma categórica, mas a gente tem aqui que um primeiro momento, esse homem então ele enxerga, mas a sua imagem, a sua visão ainda não é clara. A realidade desse homem, aquilo que ele estava vendo naquele momento, a sua percepção ainda não estava completa, estava difusa. Como é muito óbvio, como a gente sabe, né? Árvores são bem diferentes de pessoas, a não ser quando a gente olha de forma ali mais material, né? Em que as árvores são compostas de substâncias químicas e apresentam um sistema, né, de nutrição que vai dizer que aquela planta ela está viva ou está morta. Mas uma visão que olha apenas ali para essa aparência é uma visão difusa, confusa. Aquele cego ele não via nada, mas agora esse homem enxerga homens não como homens, mas à semelhança de árvores. Um tipo de olhar assim, equivocado, fundamentado então só na matéria, na aparência, de alguma forma já estava sendo denunciado um pouco antes, né, quando a gente olha ali para aquela advertência de Jesus para com os discípulos, sobre a forma então que eles deveriam agir, tomando cuidado ali com o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. Então essa ideia ali, quando ele mais diretamente se refere a esse fermento de Herodes, né, um olhar que olha simplesmente materialmente para a realidade, Jesus adverte isso, e possivelmente, mais uma vez, Jesus está aqui advertindo essa situação, mostrando a fragilidade e a deficiência de se estar com uma visão aparente da realidade. Pessoas não são árvores, pessoas são mais do que um amontoado de elementos químicos, carbono, água, nitrogênio. Seres humanos são completados com a imagem do Deus Criador. E tem um autor que ele vai comentar a esse respeito. Então, ele vai dizer o seguinte: Gênesis 1, 26, 28, descrevendo a criação do homem, a imagem de Deus diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança.
Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E aí então ele continua dizendo: Deus colocou uma tríplice relação entre o homem e Deus, entre o homem e o seu semelhante, e entre o homem e a natureza. Ser um ser humano é estar voltado para Deus. O homem é uma criatura que deve a sua existência a Deus, que é completamente dependente de Deus e responsável, acima de tudo, perante Deus. Esta é a primeira e a mais importante relação. Todas as outras relações do homem devem ser vistas e subordinadas e regidas por essa primeira. O ser humano é estar voltado para Deus. Mas o ser humano é também ser voltado para os seus semelhantes. A pessoa humana não é um ser isolado, que é completo em si mesmo, mas que é um ser que necessita do companheirismo de outros, que não é completo, separado dos outros. E ele continua: ser um ser humano é dominar a natureza. Como Deus é revelado no primeiro capítulo de Gênesis, regendo toda a criação, assim o homem é descrito como uma espécie de vice-regente de Deus, que domina a natureza como um vice-regente. Então ele propõe essa relação, e essa seria a relação, que indica e que mostra o que é ser um ser humano. Primeiramente, estar voltado para Deus, e isso então seria aquilo que rege e que está acima de todas as outras relações do ser humano. Uma visão incompleta, então, que nós temos aqui desse cego, precisa ser aperfeiçoada para uma realidade que pessoas não são árvores, homens não são árvores. E essa afirmação, ela parece ser muito óbvia, até muito tosca, muito assim simplista, quando a gente olha para isso e quando a gente traz esse assunto para a nossa reflexão. Mas acontece que hoje a gente vive num contexto em que muitas vezes o centro das discussões é aquilo que está sendo muitas vezes propagado, discutido, são conceitos que inferioriza as pessoas e valoriza as coisas, ou ainda, até de alguma forma valoriza pessoas, mas desconsidera o Criador e dono de todas as coisas. Muitas vezes o que a gente vê no nosso contexto é essa ordem sendo quebrada, quando não quebrada, muitas vezes desconsiderada. E muitas vezes isso acontece usando um discurso que fala de amor, que fala coisas bonitas, fala de bondade, mas que na verdade não reflete a verdade que é trazida pela palavra do nosso Deus. E aqui no verso 25, novamente Jesus com suas mãos colocadas naquele indivíduo, mas o texto vai dizer que agora as mãos são colocadas nos olhos, na raiz do problema. Jesus ele poderia ter feito de uma outra forma, agido de uma outra maneira, mas Jesus recobra a visão, primeiro momento ainda distorcida. E aí o que fica mais claro em toda essa dinâmica é que existe essa necessidade do aperfeiçoamento, que acontece de uma forma gradual, não estática. Um teólogo do século passado, ele diz: o modo de operação do Espírito Santo no eleito é criar fé em nosso coração para que a imagem de Deus, que tinha sido apagada pelo pecado, possa ser gravada novamente em nós
e que o progresso desta restauração possa se dar continuamente em nós durante a nossa vida inteira, porque Deus faz a sua glória brilhar em nós pouco a pouco, e isso ele está ali apontando para aquele texto da palavra do nosso Deus, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, o verso 18, onde que lá é descrito que, contemplando como que por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. A gente aqui não pode afirmar, que a narrativa, que o evangelista tinha essa intenção de transmitir aqui esse conceito gradual, dinâmica da ação de Deus, mas essa ação, então, progressiva, a gente encontra em toda a palavra de Deus. Calvino vai dizer: observe que o propósito do Evangelho é a restauração da imagem de Deus em nós, a qual foi obliterada ou desvanecida, deformada pelo pecado, e que esta restauração é progressiva e se dá durante toda a vida. Isso eu entendo que é algo que traz consolo para nós, que o Antigo Testamento apontava para aquilo que haveria de acontecer, que é Cristo, que nós olhamos então para trás, para a obra consumada, que é Cristo, e o que dá propósito, rumo à consumação perfeita é Cristo. Embora a gente não saiba do itinerário da nossa caminhada, da nossa viagem, nós podemos e devemos confiar que o destino é certo, se a condução estiver sendo feita em Cristo. Versículo 25, a parte final, vai dizer que esse cego tudo distinguia de forma perfeita, de modo perfeito. Como você tem distinguido a sua vida, você mesmo, aquilo que está ao seu redor? Qual é o olhar que você tem tido para essa realidade? Nada do que vemos é perfeito como um dia haverá de ser. Temos muitas coisas, muita imperfeição ao nosso redor, enfermidades, guerras, conflitos. Nós mesmos somos imperfeitos. Nada do que vemos é perfeito como um dia haverá de ser. Mas aquele que é perfeito se entregou para que eu e você pudéssemos distinguir de forma clara a realidade verdadeira, e isso dia a dia. Jesus morreu na cruz, padeceu sendo perfeito, para que um dia eu e você pudesse desfrutar de toda e plena perfeição, e isso precisa ser dia a dia restaurado nos nossos olhos. Essa é a nossa alegria diante de tantas imperfeições nesse mundo caído. Essa é a nossa alegria. Tem uma música até mais atual, assim, e eu gosto muito da letra, e ela diz o seguinte: toda dor é por enquanto, a tua alegria daqui até o fim e eternamente. No refrão ele traz: vem contemplando a obra que começa agora misturada na dor, que é por enquanto. Vem contemplando a obra que começa agora misturada no amor, que é para sempre. Concluindo, a imagem restaurada, essa obra que é consumada na cruz de uma vez por todas, perfeitamente, mas ela acontece em progressão na história. E a pergunta é: como a imagem está sendo restaurada na história da sua vida? Como a imagem de Cristo ressurreto, está restaurada na sua vida? As mãos de Jesus conduzindo, de repente tirando você de um lugar para outro, de uma possível zona de conforto, de uma
aldeia de comodismo? A pergunta é: as mãos de Jesus têm conduzido a sua vida pelo poder da sua palavra? Segundo ponto, as mãos de Jesus sendo impostas, e elas estão impostas, mas não como aquele Cristo lá do Corcovado, mas a mão de Jesus está sendo imposta, revelando verdade esplêndida, amor perfeito, restaurando a imagem. E a pergunta é: a sua relação com Deus tem sido aquilo que orienta todas as outras relações que você tem com o próximo, com a criação? Tem sido a sua relação com esse Deus, dono de todas as coisas, que orienta todas as outras relações da sua vida? Ou você tem se acomodado, vivendo ilusões, vendo as coisas semelhantes de árvores como se andassem, e para você está tudo bem dessa forma? Lembremos que as mãos de Jesus está aperfeiçoando. Jesus tem poder para transformar, aperfeiçoar. Nós só podemos ser salvos nele, e de uma só vez, na sua graça suficiente, seu sacrifício suficiente, mas há uma progressão. Aquele homem é orientado a ir para casa, aquele homem é orientado a ir para sua casa. Verso 26, mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Como um autor descreve, a caminhada com Cristo é essa caminhada de volta para casa. Que estejamos nessa caminhada com Cristo, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, nós te louvamos, ó Deus, agradecemos, ó Pai, por tamanha graça, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, dia a dia nos abençoe, ó Pai, que a nossa vida, ó Deus, a vida de cada um, ó Pai, que está aqui nesse momento, a cada um que está participando desse culto, ou tendo contato, ó Deus, com essa mensagem, ó Deus, venha refletir, ó Deus, pensar, ó Deus, e ser abençoado pelo Senhor, tendo a vida, ó Deus, sendo conduzida pelas Tuas mãos graciosas, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, em Cristo abençoe, ó Deus, de forma que as Tuas mãos, ó Deus, estendidas, ó Deus, impostas sobre as nossas vidas, conduza, ó Deus, a nossa caminhada, traga clareza, ó Deus, à nossa vida, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, ó Deus, e que venhamos a caminhar, ó Pai, sendo, ó Deus, aperfeiçoados dia a dia no Senhor, para a honra e glória do Teu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.